Agora deu Não, certo. foi. Meu Deus, finalmente. Agora, como é que a gente vai fazer para o resto acontecer? Eu não sei. Mas já estamos Como? aqui. Eu falei que agora eu não sei como é que as pessoas vão ficar sabendo como é que a gente entrou, porque ficou tudo misturado em vários lugares ao mesmo tempo. Mas se a gente sair, não vai conseguir voltar. Com certeza, com certeza. Mas tá Gente, ótimo. A gente faz aqui porque vai ficar. Ah, agora eu não te escuto. Não, parou de funcionar seu som. Pronto, agora voltou. Não, eu acho que você deve estar com o microfone quebrado, com o fio quebrado, porque não tá dando para te escutar mais. Tava funcionando antes e parou. Uh-uh. Aí, pronto. Agora pronto, voltou. resolvi. Gente, obrigada pela paciência. Desculpa o que aconteceu, mas acontece, ao vivo é ao vivo. Exatamente. A gente conversa aqui e depois compartilha com todo mundo que não deu para entrar. É, Eu vou até falar aqui com uma pessoa que está perguntando. vou avisar Estou avisando aqui. lá na Xingu. Estou avisando aqui, vamos ver o que vai dar. Mas a gente vai conversando, porque aí a gente grava tudo bonitinho e a coisa toda acontece. Tenho fé, Isso. não é isso? Agora vai. Com certeza. Senão, eu até ia tentar mandar mais informação para as outras pessoas, mas se eu sair daqui, aí eu tô com medo de tudo ir para trás de novo. Eu também estou com receio de iniciar lá pelo meu e não conseguir de Exatamente, novo. E eu não tenho exatamente. muita prática em live. Esse que eu fiz, eu fui convidada, só entrei e deu certo. Então, eu não entendi porque eu te convidava, mas falava que você não estava disponível para entrar. Deve ser algum problema de conexão que deu, alguma coisa assim. Porque todo dia, todas as outras funcionaram assim super bem. Deu certo, né? Deu tudo certo. Olivia, então vamos contar aqui. Ué, aqui falou que meu vídeo. Você ainda está me escutando? Eu tô te ouvindo Tá, né? direitinho. Então Tô tá bom. sim. É porque eu perguntei porque aqui apareceu uma mensagem falando assim: o seu vídeo acabou. Eu falei, ué. Não, deve ser lá pela Xingu. Vou até desligar um ventilador aqui que eu tô com receio de ele fazer barulho. Deixa eu ver aqui. Falou que assim, aqui tá, uma amiga minha falou que tá pausada na live. Ué, mas a gente tá conversando uma com a outra, né? Eu tô conseguindo te ouvir direitinho. É, quer ver? E o Paixão falou, Vídeos. agora sim, isso aí, agora sim. Pronto, tá vendo? O Paixão é um grande amigo. Ele falou que ele pode ficar 5 minutos. Então vamos começar. E desde já agradeço os cuidadores da ASA que estão participando. Se vocês quiserem fazer pergunta, interagir, podem perguntar, a gente de repente responde no final da live as perguntas que forem surgindo. Com certeza, com certeza. Olivia, eu acho que a gente seria até legal, né? Já que a gente teve que mudar tudo que estava fazendo, então vou sugerir o seguinte: como você está me recepcionando, você fala um pouquinho nessa live e aí depois eu faço as perguntas igual a gente tinha combinado. O que você acha? Ótimo. Pessoal, muito boa noite. O meu nome é Lívia, eu sou a fundadora da ASO. Primeiro, muito obrigada pela paciência de vocês de estarem tentando, indo e voltando junto com a gente. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco sobre as nossas experiências, tanto na ASO quanto com as nossas cuidadoras. Agradeço também muito a Simone por ter feito esse convite para a gente poder contar um pouquinho mais da nossa história. É isso aí. Muitíssimo obrigada, Lívia. E foi um prazer te conhecer também. Virtualmente, mas a Exatamente. tecnologia também tem dessas
dessas coincidências tão maravilhosas de poder Com conhecer certeza. Simone, que está lá nos Estados Unidos, lá do outro lado do mundo, uma conexão que eu jamais esperava aconteceu. E só Exatamente. O para mundo é pequeno no final, né? agregar, e exato, e só para agregar mais ainda aos nossos negócios, as experiências também dos nossos clientes. Exatamente. O negócio é a gente cuidar de quem cuida, né? E de quem precisa de cuidado. Sim, sim. Então, Lívia, eu lembro que a gente estava, né, falando um pouquinho sobre essa questão toda de cuidadores. Eu acho que é super legal você falar também para quem ainda não conhece, por que que você criou a Aso Cuidados? O que que te Uhum. motivou a isso? Vou contar um pouquinho da história que aconteceu pessoal minha para ter me motivado a criar a ASO. Em 2019, o meu avô, que até então era extremamente independente, andava de bicicleta, dirigia, mesmo com seus 87 anos, ele sofreu um acidente doméstico, caiu em casa, morava sozinho. E aí, desse acidente, ele bateu a cabeça e foi hospitalizado. Uhum, E no momento que o acidente acontece, a família toda não espera, a família não sabe como lidar, como agir, o que fazer, quem é que vai ficar agora no hospital cuidando, né? uhum, A vida de toda a família é afetada quando acontece acidente com algum familiar ou algum amigo querido. E aí começou aquela busca de profissionais. Quem é que vai ficar aqui cuidando do vovô enquanto a gente tem que trabalhar? Minha uhum, tia precisando trabalhar, a minha mãe, eu, meus primos, meu pai, meu tio, todo mundo precisava continuar a vida, a rotina, a gerar renda. Mas ao uhum. mesmo tempo tem aquele inconsciente que se a gente não fizer, a gente estaria abandonando o familiar. Muitas pessoas têm isso no subconsciente, de que se elas não fizerem, É ninguém pode verdade. fazer tudo por elas, elas não confiam em ninguém. Então começou a busca, ai, quem é que vai ficar aqui? Aí começa a pedir indicação. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Pedir indicação. Uhum, uhum, Aí pedir indicação, muitas vezes a indicação não atendia as nossas expectativas. Ou pedia e ficava 2 dias no terceiro combinado, não, tô cansada, eu não tenho mais disponibilidade, aí já tinha que acionar outro. E aí era sempre momentos que a gente achava que a gente podia contar com um cuidador, ou ele não aparecia, ou ele não atendia as nossas expectativas. E aí começou aquela ideia, gente, se a gente pudesse ter um Uber aqui que fizesse uma triagem para gente de bons profissionais, que a gente pudesse ver algum tipo de avaliação desses profissionais, e aí chegava uhum, aqui, a gente contratava e poderia seguir com a nossa rotina diária. E uhum. aí veio assim, por que isso não existe ainda? A gente tem que ficar aqui ligando, 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 gastando horas e horas e horas atrás de alguém de confiança. Vou criar uma solução. E Muito aí bom. veio a ideia da ASO. Surgiu desse problema com meu avô, da dificuldade que a gente teve de encontrar profissionais confiáveis para cuidarem enquanto a gente pudesse seguir com a nossa rotina e tão bem quanto a própria família, claro. Uhum, uhum. Olha, e você sabe que eu acho que você está falando uma coisa super importante, porque quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, né, eu fui aprender um pouco da cultura americana e eu acho que essa questão do cuidador, ele é bem diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Porque é aquilo que você falou, né? No Brasil tem aquela coisa da família, você vai confiar, não vai confiar, alguém da família deve ficar. é, e você sempre pensa que você vai para o hospital, vai ter alguém com você, né? Aqui, antes mesmo da pandemia, você ia para o hospital por alguma razão, dependendo da situação, você fica sozinho. Não, não fica uma pessoa com você. A pessoa vai lá, eventualmente, visita, mas não tem a expectativa de ficar junto com você. Então, essas foram umas diferenças interessantes que eu fui aprendendo aqui sobre isso, né? Mas eu acho que, enfim, a pandemia, né, mexeu com tudo de muita gente, de muita maneira diferente, né? E Sim, eu acho que essa questão
saber dar valor a esse cuidado, mesmo que profissional, sem se sentir culpado. É uma coisa, às vezes, muito difícil. Muito. Não é verdade? Eu sinto isso muito dos nossos clientes, quando eles procuram. A gente sente que eles têm aquele medo de deixar, medo de ser julgado, medo do que o que as pessoas vão falar, porque ele não está ali no hospital passando noites e noites sem dormir, abrindo mão da própria vida, abrindo mão da própria saúde deles. A gente vê que muitas pessoas elas têm condições financeiras, mas elas têm medo de serem julgadas como pessoas que abandonaram aquele familiar. E não é isso. Ela tem que enxergar que ela vai estar podendo cuidar tanto de si quanto daquele familiar. Porque chega um momento que a pessoa está com uma exaustão física, ela está emocionalmente sobrecarregada. E a maioria das pessoas que ficam responsáveis é sempre a mulher. Uhum. A mulher na família, ela já tem aquele papel sociocultural de que ela que vai cuidar. Então, muitas vezes ela chega a abrir mão da própria carreira para viver em função daquele que precisa. Quantas histórias eu já não ouvi de pessoas que eu não pude estudar, eu não pude trabalhar porque eu tive que abrir mão de cuidar daquele parente. Você mais do que ninguém sabe isso com as doenças raras, né? Com certeza. Olha, e eu vou te falar, eu não sei se o meu tio está conectado assistindo a gente, porque numa das lives que eu fiz e falei das cuidadoras, né, ele me falou assim, não, mas eu também sou cuidador. Porque claro que tem o homem que é cuidador também, né, que participa, que se envolve e assim por diante. Mas eu confesso que eu fiz uma pesquisa outro dia e com 11 pessoas, 11 cuidadores, e só um que era homem nessa pesquisa. Mas eu achei interessantíssimo porque quando eu estava conversando com essas pessoas, e todos esses são cuidadores familiares, não são os cuidadores que a gente contrata como serviço que você oferece. Então, o que acontece? Todos eles, sem exceção, falaram muito disso, né? De como ficam sobrecarregados, como é que é difícil, às vezes, dar conta de tudo sozinho, de um sentimento de solidão, às vezes, muito grande, né? Mesmo estando ao lado de alguém o tempo todo, ainda tem um sentimento de solidão. Sim, eles acabam esquecendo de cuidar deles mesmos, do autocuidado. Uhum. Ele acaba que ela está tão envolvida ali no cuidado daquele familiar ou daquela pessoa que está sob seus cuidados que eles esquecem de cuidar de si mesmo. Uhum. Uhum. Chega a um ponto de exaustão, de cansaço, de estresse, que a pessoa não enxerga. Não, eu preciso cuidar, então eu não vou cuidar de mim. E aí Uhum. na ASA a gente faz o quê? A gente tem plantões de 4 a 12 horas, exatamente para a pessoa tentar, aos pouquinhos, e tentando ali. Já tivemos clientes, por exemplo, que contrataram só por um final de semana, para começar a ter uma rotina, né, de cuidados com ele também. É necessário. Quando a família consegue encontrar formas assertivas de ter tanto o cuidador quanto o tempo de lazer também, toda a família vai ganhar em qualidade de vida. Toda a família ganha em saúde. Ninguém fica sobrecarregado. E eu acho que você falou um ponto super importante, porque nessa mencionou a minha experiência com as doenças raras, eu conheci, assim, tantos cuidadores e cuidadoras lindas, pessoas maravilhosas, cheias de energia, e que sempre falavam, né? Tem hora que cansa. E o que eu acho que às vezes a gente esquece é que quando a gente está cansado, e aí eu falo, eu como mãe, né? Eu tenho 2 filhos, e eu lembro bem assim, menino doente, se a gente fica cansado e irritado, parece que o menino piora naquele momento, né?
É assim, é uma coisa que não dá, é lei de Murphy mesmo, né? Na hora que você tá assim, mais cansado, aí vem uma febre, vem uma coisa assim diferente e assim por diante. Mesmo. Não é? E eu acho que assim, as pessoas precisam Acontece. entender isso. Como é que a gente equilibra isso? Para você conseguir cuidar bem, você tem que estar bem cuidado. E eu acho que a gente precisa trabalhar bem essa questão de culpa ou até mesmo do excesso de responsabilidade que é colocado numa pessoa como cuidador para resolver tudo sozinho, né? Sim. Cuidar de si é fundamental também. Como você Uhum, vai cuidar do outro se você não está bem psicologicamente, não está bem emocionalmente? uhum, E acontece, o que a gente mais ouve é familiares sobrecarregados que só procuram ajuda quando assim já chegou a um nível de estresse. A gente já até publicou uma reportagem sobre o estresse do cuidador. A cada 3 familiares que ficam responsáveis pelo cuidado, 2 desenvolvem estresse do cuidador. uhum. Eles não se cuidam, aí chega um momento que é necessário ajuda psiquiátrica, ajuda de medicamentos, porque foi deixando levar, se sobrecarregando, não, eu vou dar conta. A gente sempre tem aquele pensamento, não, eu dou conta de tudo. Eu dou conta É do ver- filho, da família, do cachorro, da casa, do meu pai, da minha mãe. E aí, quando vai ver, a pessoa já desenvolveu um problema muito maior. E eu tenho certeza que aquele familiar, que se ele tivesse a consciência, ele será que ia desejar que essa pessoa abrisse mão da própria vida tanto para cuidar do outro, sendo que existem pessoas qualificadas para isso, pessoas que fazem isso de uma forma profissional, Olha, não é? aí eu acho que valeria a pena até você falar um pouquinho, porque eu achei muito legal quando a gente conversou, que você me explicou o processo que vocês fazem, né? Não é simplesmente a gente conhece vários cuidadores profissionais e a gente resolve o seu problema. Você falou, Aham. né, que vocês fazem treinamento, vocês fazem toda uma A triagem. conferência, né, a triagem da experiência, da formação e assim por diante. Eu acho que isso é uma coisa importante porque é aquela coisa, né? A gente vai colocar um menino na escola, a gente. E eu sei que acontece. A gente às vezes vai colocar o Uhum. menino na escola porque a escola é perto da casa da gente, a gente não faz essa triagem. Né? A gente fala, tá perto da casa. E aí você vai lá e bota seu filho na escola. Depois, obviamente, você começa a escutar um monte de história, espero que boa, para manter o filho na escola e assim por diante. Então, eu acho É mais pela, interessantíssimo essa, né? Assim, eu acho é mais pela interessantíssimo essa. comodidade, então. Não, assim, eu acho interessantíssimo porque às vezes a gente não para poder pensar como que a gente faz várias coisas semelhantes ao mesmo tempo. E na hora de uma doença, tudo fica super. É claro que fica super sensível, né? Na hora da doença ou na hora da necessidade de um cuidado maior. Tem todo um sofrimento físico e emocional associado a isso. É, mas eu acho que a gente precisa pensar nessa coisa toda. Quando é bom para o paciente, né? Para aquela pessoa que está precisando de cuidado, tem que ser bom para quem cuida também. O que eu queria ressaltar era isso. E eu acho que o trabalho que vocês fazem nessa triagem e sabe, no aperfeiçoamento que vocês esperam que esses profissionais possam fazer, eu acho que isso é que é importante a gente acreditar que tem gente que dá conta de fazer melhor do que a gente. Exato. Quando o cliente procura a gente, ele sempre fala: eu preciso de alguém de confiança. E aí, Uhum, como que a gente vai proporcionar confiança para esse cliente? Então, uhum, o diferencial da ASO é exatamente isso. Nós fazemos toda a triagem de profissionais. Primeiro, eles solicitam lá no nosso site, eles preenchem os dados básicos, solicitando o cadastro como profissionais ASO. E aí, depois disso, eles enviam os documentos, então todos os documentos são validados. São solicitados no mínimo 3 referências. Nós então entramos em contato com as 3 referências para saber se realmente essa pessoa fez aquele trabalho, se ela tratou bem, como foi a performance profissional dela. E claro,
checamos o currículo, certificado, Corém, quando é técnico de enfermagem ou enfermeiro, se realmente está válido, se aquele profissional realmente é habilitado para prestar aquele tipo de serviço. Porque nós trabalhamos com 4 tipos de profissionais: acompanhantes, cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros. Que aí tudo depende da necessidade do cliente. O cliente precisa de alguém só para fazer um acompanhamento, um exame. Então, a gente já direciona para ele, tudo bem, o acompanhante consegue. Não, precisa de um cuidado mais específico, uma troca de curativo. A gente já fala, não, o cuidador não tem habilidade para isso, não tem técnica para isso, vai precisar de um técnico, de um enfermeiro. Depois disso, eles passam pelo treinamento online e pela leitura do manual do profissional ASO, que é como se fosse um código de conduta da ASO, com nossas normas e diretrizes. Depois eles passam pela entrevista por telefone, depois pela entrevista presencial, porque nada como olho no olho. É até uma dificuldade que a gente está tendo para poder implantar a tecnologia. Como é que a gente vai fazer esse olho no olho? Ao vivo, nunca, querendo ou não, ao vivo nunca é igual do que você sentir aquela pessoa, se ela realmente está dizendo a verdade para você. E por fim, o treinamento. Que lá no treinamento nós não fazemos nada técnico, não é um treinamento técnico, mas sim para passar para esses profissionais os nossos valores, como é o nosso atendimento, o que a gente espera do atendimento, o que a gente precisa fazer para a gente surpreender aquele cliente. Porque a maioria dos clientes também que ou eles nunca contrataram um cuidador, então o cuidador tem que chegar lá e entender que aquele é um momento de fragilidade, que a família nunca passou por aquilo, que a família muitas vezes acha que ela vai dar conta. Então o cuidador tem que chegar lá para surpreender, mostrar que a qualificação profissional dele vai ser muito mais benéfica à família do que apenas ela cuidar, apenas os familiares cuidar. Então, a função deles é chegar, tranquilizar a família, fazer o cuidado técnico, humanizar aquele atendimento e mostrar que ele vai ajudar muito mais do que se a família estivesse ali sozinha. Com certeza. E até voltando um pouquinho sobre os cuidadores do sexo masculino, é muito engraçado, porque a gente sempre busca saber a história dessas pessoas, por que elas escolheram essa profissão. Por que elas querem cuidar do outro? Porque ser cuidador é cuidar de si. O primeiro passo é você amar pessoas. É você querer se doar para o outro. Então a gente sempre pergunta, né? Por que você escolheu essa profissão? O que te move a cuidar? E aí a maioria deles tem uma história própria, uma história da vida deles. Pessoal, né? Pessoal. Por exemplo, o último profissional que eu entrevistei, a filha dele faleceu, mas ele começou ele escolheu a profissão de técnico de enfermagem porque a filha nasceu com câncer. Então foi a vida dele em hospital, fazendo tratamento com a filha. E aí ele aprendeu na prática. Né? É uma história muito bonita. E aí, nessa prática, fez com que ele escolhesse. E vários cuidadores nossos que cuidaram dos avós, cuidaram dos pais. E isso que os motiva a cuidar do outro. Com certeza. E você sabe que isso é uma história bem comum também nas doenças raras, né? E o que eu acho interessante é que nas doenças raras, muitos desses cuidadores acabam virando as pessoas que criam as associações de pacientes. Então, eu fiz uma live com a Roseli, do Instituto Vidas Raras, e a gente conversou muito sobre isso, né? Porque a Regina, que é a irmã dela que criou o Instituto Vidas Raras, ela foi por experiência pessoal. E a gente brinca que a Regina, primeiro, ela é uma cuidadora exemplar, porque ela se cuida. Eu nunca, não lembro na minha vida de ter visto a Regina assim, no mínimo, impecável. assim, no mínimo, assim, disparada, super, sabe, super linda o tempo todo.
Isso, quando eu tive essa conversa com a Roseli, eu fiquei pensando muito nessa coisa toda, né? Como é que às vezes a gente, na correria do dia a dia, você deixa para depois, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, como é que vai fazer, como é que vai acontecer? Quantas vezes você sai de casa, quando meus filhos eram pequenos, então era um tal de sair de casa e falar, gente, mas o que que eu fiz mesmo com a bolsa? Onde que está o batom? O que que aconteceu com o telefone? Você começa a ficar até meio sem cabeça, né, para essas coisas todas. Então, eu acho que essa questão toda de cuidador, que eu acho que valeria a pena a gente conversar, é isso. Como é que a gente cria uma cultura onde é importante se cuidar? E eu vou te falar por quê. Uma das pessoas que eu entrevistei, nessa pesquisa que eu fiz, eu perguntei para ela, falei assim, olha, nos últimos 30 dias, quanto tempo você tirou para você mesma? Aí ela riu, ela estava dentro do carro, ela riu e olhou para o lado. Aí eu falei, ué, o que que foi? Ela falou assim, não, eu estou olhando para o meu marido. Aí a minha primeira reação foi falar assim, será que ela está com vergonha de falar alguma coisa? Aí ela virou e falou assim, não, eu estou rindo porque o meu marido fala muito isso comigo, que eu preciso tirar tempo para me cuidar, que ele pode ajudar, que tem outras pessoas que podem ajudar, mas eu ainda acho muito difícil isso, né? E depois, eu tinha conversado com um outro casal, que foi provavelmente uma das conversas mais interessantes que eu achei, porque a gente estava falando, o casal estava falando para mim sobre a experiência, né, eles viram como é que o nosso aplicativo, o Xingu, funciona. E aí a mulher até que me contou a história primeiro, ela falou assim, meu marido ficou muito feliz na hora que ele viu o que faz no Xingu, porque tem aquele espaço para o cuidador, né? Que você vai poder olhar a história do paciente, a pessoa que você está ajudando a cuidar. Ele ficou super feliz com isso. E eu fiquei, assim, até achei engraçado que ele veio falar uma coisa dessa comigo, e ele contou que a razão que ele gostou tanto disso é porque toda vez que ele leva o filho no médico, é aquela coisa, ele leva no médico, ela fala para ele tudo que ele tem que fazer na hora que for no médico, aí ele chega em casa, aí ele é colocado contra a parede e começa aquele interrogatório. Você lembrou de perguntar isso? Você lembrou de perguntar aquilo? Como você esqueceu disso? Eu te falei várias vezes e tem sempre aquela briga. E aí o marido falou, não, agora a gente usando o Xingu, você escreve tudo que você quer que eu pergunte, vai ficar tudo organizadinho, eu anoto tudo que o médico falou e a gente não tem que brigar. A gente ficou rindo, né? Eu falei assim, os casais têm essas relações, então a gente podia aproveitar mais e criar mais histórias dessa maneira, onde os cuidadores compartilham a responsabilidade, passam tempo junto para poder também curtir um tempo um com o outro, um pouquinho, sabendo que tem uma pessoa super bem preparada que pode dar a atenção e o cuidado, né? Seja, eu lembro de te perguntar assim, e você tem uma pessoa que pode cobrir assim para eu ir ao cinema? Você me contou do turno de 4 horas, né? Eu acho essas coisas fantásticas. A 4 horas você vai para o cinema, você vai num jantar, né? Você vai no supermercado e ainda sobra tempo para tomar um cafezinho. Sim, é aceitar pelo menos uma tentativa. Faz uma tentativa. Se dê o privilégio de poder ter um tempo para você. Igual o marido da sua amiga provavelmente perguntava isso e ela não cedia, né? Não deixava que um irmão cuidasse, não deixava que um outro familiar cuidasse, por essa crença limitante está ali no subconsciente. Então, se a pessoa aceita ajuda, ela já deu um grande passo. Não só para ela, mas como pela aquela pessoa que está ali demandando cuidados. E ontem foi até engraçado que minha mãe chegou no médico com uma pasta de exames que minha avó fez, de receitas que ela fez e um papelzinho anotado. Tudo que ela tinha que pedir ao médico. Aí hoje aí minha mãe me perguntou, o que você xingou? Contei pra ela, mãe, sabe ontem que você estava lá no médico? Que você estava com a sua pastinha, com tudo sobre a vovó na pastinha, com os exames, as receitas médicas, todas as anotações que você tinha de receitas que você tinha que pedir ao médico. Então,
Isso vai acabar. Esquece a pastinha. Agora você vai baixar o Xingu, vai escrever tudo lá. E mais, se você for no neurologista de novo e você precisar de algum dado lá do nutricionista ou do fisioterapeuta, vai estar lá no aplicativo. Você vai abrir, ele vai ver tudo. Olha a facilidade que vai ser agora na sua vida. Você não vai precisar ficar anotando e carregando essa pastinha aí para cima e para baixo com exame e recibo e tudo mais. Olha O só, e aí eu vou te histórico, perguntar isso. o histórico A da sua vovó mãe deve agora vai usar o estar WhatsApp, né? todo lá. Sim, sim, Então, daí você pode explicar para sua mãe, né? Que agora a gente colocou o WhatsApp também para conversar com o Xingu. para Então, integrar. na hora que lembra aquela coisa assim, porque sempre acontece, eu não sei se já aconteceu, claro que aconteceu com você, aposto, que assim, você está dirigindo, não vou dar exemplo de dirigir, não, porque a gente não deve usar o telefone na hora de dirigir. É, mas Mas é assim, sempre você. na hora que a gente está dirigindo. Dirigindo, tomando banho, andando de bicicleta para chegar até a academia e você lembra, sempre. Exatamente. Mas então eu vou falar assim: você está chegando no restaurante, aí você lembra que você quer perguntar para a nutricionista se você, da próxima vez, pode comer uma feijoada. Então você só manda rapidinho no WhatsApp e já entra lá no Xingu para você não esquecer na hora da Sim, sim, consulta, né? sim. Só para esclarecer, gente, no aplicativo já tem integração do WhatsApp com o aplicativo. Então, você mandando aí qualquer tipo de anotação pelo WhatsApp já vai direto para o seu aplicativo. Isso, tem um númerozinho da Xingu que você conversa com o robozinho e ele vai te explicar como é que coloca tudo lá dentro. Aproveitando, Simone, vamos falar sobre o Chico também. Vamos falar, porque daqui a pouco também o nosso tempo vai terminar, porque infelizmente eu já tinha Sério? outro compromisso. Infelizmente eu tinha outro compromisso. Mas Nossa, a gente primeiro, antes de eu passa falar um pouquinho rápido. da Xingu, eu vou falar o seguinte: a gente tem que combinar de refazer ou continuar esse papo. Até porque cuidador, eu acho que o papo é muito importante. E eu Muito. queria convidar mais umas pessoas também para poder participarem com a gente, sabe, Perfeito. dessa coisa de cuidador. É, Aham. mas eu posso, obviamente, eu vou te falar, né? Eu te mostrei um pouquinho do conceito do Xingu, né? A gente, quando fez o aplicativo, a gente fez exatamente para isso, pensando numa solução que pudesse te ajudar como paciente ou cuidador, organizar essas famosas pastinhas, né? Porque tem gente Aham. que tem a famosa pastinha, tem gente que tem uma caixa, eu conheço vários que tem uma caixa que só vai colocando tudo lá dentro. E tem gente que nunca sabe onde é que nada tá, né? Então, a gente fez pensando muito nisso. Tipo, e o Como é pior que é as que a pessoas maioria podem. é desorganizada. Nossa Senhora. Exatamente. E o que eu acho que as pessoas às vezes não percebem é, se você não tem isso com você, você vai acabar repetindo o exame que você não precisava repetir. Vai custar mais caro. Você acha que porque está coberto com o plano de saúde não custa? Custa mais caro, porque de uma certa maneira esse preço vai ser colocado depois num aumento de mensalidade, ou numa Sim. parte do pagamento que você vai pagar, ou chegou no limite, você tem que pagar integralmente, né, alguma outra coisa. Então, e você tendo essa coisa toda organizada, quer dizer, você foi num clínico geral, pediu para fazer um hemograma, se você for depois no reumatologista e pedir um hemograma, você pode compartilhar aquele. Claro, você não precisa de fazer aquilo de novo, né? Então a Sim. gente criou o Xingu muito nisso, para facilitar essa conversa. E a gente está todo dia tentando trazer uma novidade. Então, a gente agora tem o WhatsApp e em breve vai ter uma conexão bem legal também, onde você pode enviar uma mensagem para o seu médico com um link que já vai dar acesso a toda a sua informação que você quer compartilhar naquele momento. Então, na hora da consulta, se o médico quiser ver e até deixar uma notinha para você direto, já tem um link que vai funcionar desse jeito. Então, já essa novidade está vindo também. E o que eu achei mais perfeito é que, por exemplo, você pode ir no médico X, mostrar para ele ali o seu histórico e ele descobrir que você já fez um exame Y que já pode dar resposta para ele de muitas outras coisas que ele não tinha pensado que podem agilizar muito mais o seu tratamento de saúde. É fantástico. Exatamente. Essa coisa de entender, a gente quer criar essa visão
geral, né, da pessoa. Porque tem muito, isso assim, a medicina começou a especializar tanto que tem determinados momentos que você vai no médico do braço direito, no médico do braço esquerdo, né? É verdade. E assim por diante. Então, e aí o que eu acho que é mais importante que as pessoas às vezes não entendem é que a gente criou um espaço para a pessoa colocar todos os remédios que está tomando. Porque Uhum. remédio é uma coisa complicada e às vezes a gente não sabe, né, direito disso. Ou seja, Nossa, minha avó se você toma tem uns gente. 30. Exatamente. Não, e aí lembrar de todos, eu já escutei muito caso assim, a pessoa chega no médico, o médico pergunta, qual remédio você toma? Eu tomo um remédio para pressão. Qual que é o remédio para pressão? Não é um assim redondinho, branquinho? Você imagina quantos remédios redondinhos, branquinhos que tem no mundo? E o que acontece que as pessoas às vezes não entendem é que pode acontecer uma interação entre um remédio, por exemplo, para hipertensão e um remédio para dor e Sério. eventualmente não funcionar ou dar até um efeito Sim, adverso, né, que a sim, pessoa pode passar muito mal. Então, sim. a nossa ideia é que todo mundo põe as suas informações lá e o médico vê aquilo tudo, entende a pessoa como um todo e pode diagnosticar mais rápido, pode mudar um tratamento e fazer um tratamento melhor. E é isso que a gente quer, que as pessoas tenham uma saúde melhor e sempre ter um cuidador do lado se precisar. Com certeza. É fundamental ter uma ajuda. Exatamente, Pedir exatamente. ajuda, ser ajudado, você pode te leva a coisas que você jamais pensou que você poderia ter. Não só o momento de Exatamente. fazer, mas um cuidado por quem realmente entende como lidar com aquela situação. Exatamente. E você sabe que uma das coisas que mais me marcou nessas lives que a gente tem feito foi uma conversa que eu tive com o Nando Bolognese, que ele é um ator de teatro, uma pessoa fantástica, e ele tem esclerose múltipla. E essa coisa de cuidado, né, na esclerose múltipla, tem muita gente que precisa de cuidado, tem muita gente que vive super independente. O Nando é uma pessoa que vive independente e aceita o cuidado. Mas ele falou também uma coisa interessantíssima. Ele falou para mim assim: a coisa que mais me ajuda como paciente é que ao invés de uma pessoa me falar assim, eu vou te ajudar, a pessoa me pergunta como que eu posso te ajudar. Porque às vezes essa questão toda assim, você está vendo uma pessoa com uma dificuldade para andar, por exemplo, está com uma muleta. Então vou segurar sua mão para te ajudar. Não é, às vezes não é isso que a pessoa precisa. Às vezes é só ter certeza que a pessoa está atrás de você para te dar essa sensação de segurança, né? De que você não vai virar para trás ou para frente eventualmente. Mas ele falou que foi uma experiência tão positiva dele quando uma pessoa chegou perto dele e falou: como que eu posso te ajudar? E Perfeito. abriu um mundo muito diferente para ele, né? Então eu acho que isso é uma coisa legal para os seus cuidadores poder sempre ter na Sim, cabeça também. foi até E, e o, tema. ah, Pode completar, desculpa. pode completar. Não, e o Nando falou muito uma coisa depois, né? Como é que às vezes a gente, como paciente também, a gente tem a resistência de aceitar coisas que podem melhorar a vida da gente. E no caso dele foi aceitar o uso da cadeira de rodas. Ele falou uma coisa fantástica, porque ele falou: olha, eu usava muleta e o meu mundo era sempre olhar para baixo. A partir do momento que eu aceitei a cadeira de roda e comecei a usar, eu descobri que eu tinha uma casa linda e maravilhosa que eu não via, porque aí eu podia olhar para todos os Ai, lados. E hoje eu faço maravilhoso. parte, né, ele faz parte do dia a dia da família. Por quê? Porque a cadeira de rodas vai na cozinha, então tem um espaço para ele, que ele pode ajudar a cozinhar, ele pode sentar junto com o filho na hora de fazer o dever, que antes, o fato de ele estar em pé, segurando a muleta o tempo todo, não deixava ele participar. Então, para mim, essas Perfeito. são histórias muito boas que a gente precisa de contar e Sim, compartilhar, né, para todo mundo se dar um descanso. exato. A gente teve até um cliente que foi o nosso, a gente falou que foi a nossa inspiração para uma live sobre o dia do autocuidado. O filho dele que entrou em contato com a ASO, né? Meu pai fez uma cirurgia, vai precisar de uns curativos, só que ele tem muita resistência, você sabe, né? Pessoa mais de idade, nunca foi cuidada.
Eu falei, pode ficar tranquilo que as nossas profissionais entendem perfeitamente esse tipo de paciente, que a pessoa sempre acha que ela vai dar conta de si mesma. E aí a profissional foi, né, no local do atendimento para poder atender esse pós-operatório desse senhor, e ele virou para ela e falou: eu preciso mesmo de cuidados? Será? Eu não preciso. E aí, quando ela o ajudou a dar o banho, a fazer a troca de curativos ali na região onde ele estava precisando, que depois de 2 dias ela só ia para fazer a troca de curativos mesmo, porque ele realmente estava resistente. E aí, depois de 2 dias, ele com aquela dificuldade de locomoção, viu que o curativo dele foi trocado e que ele estava sendo cuidado da melhor maneira possível, que estava ajudando ele a voltar à independência dele, porque naquele momento pós-cirúrgico ele estava dependente de cuidados, mas ele não queria Claro. aceitar isso, porque ele sempre foi independente. E aí, depois disso tudo, ele enxergou, nossa, Ivelise, realmente eu precisava de cuidados. Eu Muito estava bom. resistente, mas eu vi que com a sua ajuda que eu pude me recuperar e voltar a ser independente, que era o que ele queria. Exatamente. Exatamente. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Muito. E eu te falo o seguinte, eu vou te contar uma história curtinha aqui para a gente terminar. Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu mudei para cá sozinha com meus 2 filhos pequenos. Quando a gente Corajosa. mudou, eles tinham 6 e 9 anos. E aí, mais ou menos uns 2 anos depois, ou seja, o meu mais velho estava de 10 para 11 anos, mais ou menos, a gente estava morando num apartamento que eu tinha tipo um basement, né? Eu tinha uma parte embaixo do apartamento. Coral. Uhum. E não era um porão porque, na verdade, aqui a gente vira casa. Assim, o nosso basement tinha televisão, tinha uma sala de visita, era bem legal, assim. Uau! Só que Organizado. eu fui descer a escada e eu escorreguei e ralei as minhas costas na escada. Não. Por sorte foi só as costas que eu ralei, né? Não teve mais nada. Mas foi uma ferida assim mais complicada. Então, obviamente, eu tinha que colocar um curativo. Bom, se alguém me ensinar como é que faz curativo nas costas, como é que você mesmo faz curativo nas costas, pode ser que eu tivesse resolvido de outra maneira. Eu não Sim, tive sim. dúvida. 2 meninos em casa, um de 9 e um de 11, mais ou menos, que aí era a idade que eles estavam nessa época. O que eu vou fazer? Virei pro de 11 e falei, você a partir de agora vai ser o meu cuidador. Você vai trocar o meu curativo, que era nada mais que um band-aid enorme, assim, né? Que ele passava uma pomada e colocava aquele band-aid enorme. E pronto, ficou perfeito. E aí eu fui contar isso na empresa, né? As pessoas falaram, nossa, mas você teve coragem de confiar no seu filho? Eu falei, ué, gente, alguém vai lá em casa trocar meu curativo, Era a única alternativa, era ele ou era ele. né? Mas para mim, que sempre, sabe, sempre fiz tudo sozinha, sempre quis resolver tudo sozinha, obviamente eu não queria ter que pedir meu filho, né? Mas olha, é tão bom quando a gente descobre que a gente pode pedir ajuda, Com né? E ser certeza, bem cuidado. Eu acho que isso é o com que vale certeza. no final, né? E é todas as idades. Eu tenho uma amiga Exatamente. muito engraçada. Esses dias ela fez uma cirurgia plástica, né? Claro, jovem, a gente não acha que a gente vai precisar. Até eu. Nunca vou precisar. Tô jovem, até parece. Fez a plástica, a mãe dela, coitada, não tava aguentando de dor na coluna para poder dar banho nela. São coisas simples. E aí ela falou, amiga, pelo Exatamente. amor de Deus, eu preciso de alguém aqui para poder me dar ajuda nesse banho. Eu falei, ah, você está aqui para isso. Aí a Que profissional bom. foi lá, ajudou, deu banho, coisa rápida, mas olha a ajuda que ela deu, não só para ela, mas da mãe dela também. Com É, certeza. ela foi ajudada para se recuperar melhor. Não é Nossa, muito ajuda, bom. né? Exatamente, exatamente. Olivia, agora eu vou ter que ir, infelizmente. Eu vou mandar mensagem para você para a gente combinar uma nova data. Eu Sim. acho que esse papo tem que continuar. Acho que o trabalho que você está fazendo é fantástico. Muito E a gente obrigada, tem agradeço. muita. A gente Agradeço em vai ter nome de muita todos os história para nossos contar, né? profissionais. Exatamente. Né? Então, olha, muitíssimo obrigada.
E muitíssimo obrigada a todo mundo, né, que teve a maior paciência com a gente hoje. De cá e volta, 20 minutos de atraso, gente, mas foi. Obrigada por Exatamente, quem esteve até aqui. exatamente. Gratidão demais, Simone. Muito obrigada pelo convite, Nossa, em poder ter essa oportunidade de estar aqui com você, trocando essas experiências. Em breve teremos uma nova live. exatamente. Combinadíssimo, tá bom? Muito obrigada, Ó, pessoal. gente, Um beijo no obrigada. coração. Beijo. Boa noite para todos vocês. Obrigada, Lívia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.